Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, mais um dia que podemos estar aqui reunidos em Teu nome para buscarmos o Senhor, Pai, através da palavra, para que sejamos aperfeiçoados em nosso ministério, possamos conhecer o Senhor e possamos também torná-lo conhecido, Senhor, a outros. Sabemos que essa tarefa, essa missão é algo que não podemos fazer sozinhos, mas temos que fazer com o Senhor. Temos que fazer com a ajuda do Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui em busca da Tua presença, em busca de mais intimidade com o Espírito Santo, em busca de se aperfeiçoar, para que sejamos aqueles que manejam a palavra corretamente, habilidosamente, e também sejamos aqueles que são lembrados, ó Pai, pelo Espírito Santo no momento oportuno, com a Tua palavra, para que possamos apresentar, para que possamos falar, para que possamos ensinar como aqueles que também têm autoridade, Senhor. Nós oramos para que o Senhor se mova sobre nós nesse momento, com o espírito de revelação, sabedoria, conhecimentos, e que o Senhor abra os olhos do nosso coração, ilumine o nosso entendimento nesse momento, e que tudo aquilo que nos dispersa, que tudo aquilo que nos faz sair desse momento aqui, seja repreendido, seja todos os nossos pensamentos, todo o nosso coração levado cativo agora a Jesus Cristo, que tudo fique centralizado, focado em Jesus nessa hora. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nossa conversa aqui é sobre jejum, tá? E nós vamos falar que o jejum, ele é também um fundamento dessa vida diária com Deus. O jejum, juntamente aí nós passamos pela palavra, pela oração. O jejum também é um outro alicerce que vai dar sustentação para a nossa vida diária com Deus. Então hoje a nossa conversa vai ser baseada aí no que a Bíblia fala sobre o jejum. Lógico que aqui eu estou trazendo só uma introdução, então são poucos versos, são alguns pontos, mas de uma forma introdutória para que vocês desenvolvam mais, a partir disso daqui busque mais, né? Porque como a gente tem falado aqui nos encontros, existe muito mais, como a gente acabou de falar aqui, né? Existe muito mais, muito além do que a gente imagina e até hoje tem por conhecimento. Então, assim, isso é maravilhoso. Saber que existe um Deus que verdadeiramente é infinito, que não se esgota, que quando a gente acha que descobriu e sabe, né? E aí ele fala, tem mais sobre, existe mais sobre isso. Então isso é muito maravilhoso e deve instigar o nosso coração, deve ser um combustível para a gente, saber que a gente, todas as vezes que a gente for para aquele lugar de cultivo, todas as vezes que a gente for para esse lugar onde a gente vai se encontrar com Ele, a gente vai ter comunhão com Ele, saber que Ele é esse Deus, né, que Ele é infinito, não esgota, não contém, não consegue, a Bíblia não consegue, nem mesmo a palavra de Deus o contém, nem mesmo a palavra de Deus o revela plenamente, né? Como a gente falou aqui, como a própria Escritura vai dizer que hoje nós conhecemos em parte, vemos como numa imagem embaçada, mas um dia a promessa é que nós o veremos e o conheceremos como Ele nos vê e como Ele nos conhece. Essa é uma das promessas mais incríveis que eu pessoalmente considero da palavra. Sempre me lembro desse verso que vai falar que um dia nós o conheceremos como Ele nos conhece. E Ele nos conhece completamente, né? Ele nos conhece por inteiro. Então, ter essa promessa é um alvo aí para a gente poder se firmar e buscar. Então, hoje nós vamos falar sobre o jejum. Eu vou trazer alguns pontos aqui que vai mostrar como o jejum, né? No que o jejum está relacionado, aonde o jejum toca, o que o jejum promove, o que o jejum faz. Então, assim, nós olhamos para a Escritura e vamos ver que o jejum, na verdade, ele é parte fundamental, é parte, assim, muito importante de um cristão. Na verdade, deveria fazer parte do nosso estilo de vida. E falando para vocês aqui, vou ser sincero, eu estou sendo chamado e estou sendo despertado para essa realidade novamente agora. Passou muitos anos da minha vida que eu praticamente fiz jejum esporadicamente, em questões eventuais, assim, de vez em quando. No começo da minha conversão, nos meus primeiros anos com Jesus, eu jejuei muito, jejuei bastante, muitas das vezes até sem sabedoria, mas depois de um período, eu fiquei bastante tempo assim, jejuando pouco, esporadicamente,
Mas hoje eu estou percebendo o Espírito Santo me despertando e me chamando para voltar, agora de uma forma mais madura, agora de uma forma mais inteligente, com mais sabedoria, poder voltar a ter o jejum como uma prática diária, com um estilo de vida. Ele está incorporado mesmo no meu estilo de vida, porque é isso que nós vemos na palavra de Deus, é isso que nós vemos na igreja primitiva. A igreja primitiva não somente jejuava, mas ela ensinava também, né, a prática do jejum, e as escrituras vão mostrar o jejum em diferentes contextos, de diferentes maneiras, e aí eu quero trazer para vocês um pouco aqui do que nós encontramos nas escrituras a respeito de jejum. A primeira coisa, né, que eu quero trazer aqui, está lá em Levítico 16, verso 29, e até queria ouvir vocês quanto a isso, essa questão. O que vocês hoje têm como entendimento do jejum, biblicamente, assim, de uma forma resumida? O que vocês, né, quando fala de jejum, o que traz à mente de vocês, o coração de vocês? Mortificar a carne, né? Mortificar a carne. Perfeito. O que mais? Eu ia falar a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Fala aí. Que quando a gente jejua, né? Daí a nossa carne fica fraca, mas o nosso espírito fica forte, a gente fica mais próximo de Deus, né? O enfraquecimento da carne e o fortalecimento do espírito. Daí fica mais sensível, né? A voz de Deus. Mais sensível. Legal. O que mais, gente, sobre jejum aí? Que vocês pensam, que vocês associam aí? Eu acho que ele traz autoridade quando você precisa, entendeu? Por exemplo, para ministrar uma palavra. Dependendo do caso, você precisa de uma certa autoridade para aquilo, né? Eu acho que você se preparar um momento ali de jejum, de consagração, vai ser concedido isso. Você acredita que você recebe mais autoridade, seria? Eu acredito que sim. Quem mais? Ô Mike, também esqueci de falar uma coisa. Tem aquela parte lá que Jesus fala que tem caça de demônio que só sai com oração e jejum, né? Então já entra os dois. Como você falou outro dia da oração, aí já entra a oração e jejum. Sai com oração e jejum, senão o diabo não respeita os demônios. Tem demônio que não só é expulso por meio disso. Levítico o que, né? Levítico 16, 29. Eu acho isso aí também assim, uma coisa tão poderosa, no sentido de, por exemplo, quando você se propõe a fazer um jejum, o teu corpo já parece que no outro dia ele já sabe que você está numa situação e parece que tudo se move também para que você quebre o jejum. Essa situação sua. Aí começa a aparecer um monte de oportunidade que não é o momento para aquilo. Né? Então, assim, eu vejo que é uma situação muito forte quando você se coloca numa posição de jejum, que acho que é um relacionamento muito forte mesmo, que Deus separa você ali mesmo ali para realmente te ouvir, né? Hoje eu vou te ouvir o dia inteiro. Né? Legal, gente. Nós vamos ver que na palavra o jejum ele é uma abstenção, né, total ou parcial de alimentos, né? E aí a gente inclui tanto a questão sólida como líquido. Ele é uma abstenção, né, uma renúncia total ou parcial. Nós temos exemplos que são, né, jejum total e tem exemplo parcial. Tem exemplos aí que nós olhamos, por exemplo, através de Jesus, nós vemos que ele ficou 40 dias e 40 noites, ao qual a palavra fala que no final ele teve fome e não sede. Ele teve fome. Então indica que provavelmente ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, mas tomou água. Um exemplo. Nós temos momentos de calamidade nacional em Israel, onde se ficaram 3 dias sem comer e sem beber. Total mesmo assim de tudo. Existe um outro tipo de exemplo, quando nós olhamos para Daniel, que ele vai fazer um jejum parcial, se abstendo de tomar vinho, de comer manjar desejável, né? Comidas, vamos colocar assim, prazerosas, gostosas, assim, né? E fica ali no legumes, fica numa dieta mais, né? Vamos colocar assim, mais natural, mais simples, menos, vamos colocar nesse sentido, menos saborosa, menos prazerosa.
Então nós vemos nas Escrituras diferentes tipos de contextos e diferentes tipos de jejum. E aí nós vamos ver que o jejum ele vai se associar, ele vai se manifestar de diferentes maneiras, mas é sempre uma abstenção parcial ou total, com uma finalidade muito específica. Sempre tem um objetivo muito claro, um objetivo ali proposto para que a pessoa, né, faça essa dedicação, né, ao Senhor. Nós vamos ver que é uma busca em Deus, é uma busca por mais de Deus e ao mesmo tempo também por menos de você, né? Então é aquilo que vocês falaram de você mortificar a carne e você, né, fazer morrer essa natureza pecaminosa e você ao mesmo tempo estar fortalecendo o espírito. Então, nesse primeiro verso aqui, nós vamos ver que o jejum ele serve para constrangimento da alma. E aí tem 3 textos aqui que a gente vai ler e a gente vai conseguir entender melhor essa questão do constrangimento da alma. Levítico 16:29 diz assim: Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Eu vou ler até o 31. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós Shabá, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas e para jejum. É, pois, uma lei perpétua. Aqui em Levítico nós temos o contexto de comemoração daquele dia do perdão nacional. Era aquele dia, né, específico onde as pessoas elas sabiam, esse é um dia, né, o dia talvez ali mais importante do ano para a nação, no sentido espiritual, e aonde eles iriam comemorar esse dia de perdão, mas aonde eles também iriam ter um período de consagração, de dedicação, que a palavra traz aqui, que haveria o jejum. E aqui traz um elemento interessante, tanto no verso 29 como no 31, que ele fala aqui, ó, humilhareis vossas almas e constrangireis a vossa alma. Tem um outro texto que está lá em Salmo 69:10. Vamos ler, que vai também complementar aqui um pouquinho disso daqui. Salmo 69, verso 10, que diz assim, ó, com jejum e muitas lágrimas afligi minha própria alma, e isso ainda mais os enfureceu. Que é um salmo de Davi, é também considerado esse salmo aqui tido como reconhecido, né, como um salmo do Messias, um salmo do Cristo também, e principalmente nesses versos aqui, né, eu li somente o 10, que vai falar dessa forma, com jejum e muitas lágrimas a afligir a minha própria alma, e isso ainda mais os enfureceu. Está no contexto de perseguição, no contexto de inimigo. Agora quero ler com vocês o Isaías 58, verso 3, que vai também trabalhar essa questão do constrangimento da alma, de afligir a alma. Isaías 58, 3. E questionam: por que jejuamos regularmente se tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? Aí Deus dá uma resposta. A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorai os vossos trabalhadores. Essas 3 passagens, ela fala sobre essa questão de afligir a alma e constranger a alma. E o jejum, ele é um meio, uma maneira poderosa, como o Luiz falou, da gente conseguir fazer coisas que de outra maneira não seria possível. Aí a gente volta novamente naquela outra questão lá que a gente falou em alguns encontros passados. O jejum, ele vai nos ajudar a constranger a nossa alma. O que acontece? A nossa alma, né, a gente entende, né, a questão do ser humano, espírito, alma, né, corpo, né, e nós entendemos que a alma seria o quê? Seria a sede, seria o lugar, né, no nosso interior, aonde nós, né, processamos aí os sentimentos, as emoções, onde fazemos as nossas escolhas. E a verdade é que essa alma, ela está sendo influenciada poderosamente por uma natureza que é pecaminosa,
que está afetada pelo pecado de Adão e que a gente já nasce com essa natureza e ela vai se manifestando no decorrer da nossa vida, vai se manifestando com pecados, com inclinações para o mal, né? Alguns para um lado, outros para outros, cada um tem um tipo de inclinação, né? Que faz com que a pessoa ali se desvie, que ela peque, fraquezas mesmo. E a alma, ela é esse lugar, né? Vamos colocar que ela está entre o espírito e está entre o corpo, ela vai estar nesse meio. E nós entendemos assim, a partir do momento que eu nasci de novo, o meu espírito, né, nasceu de Deus. Eu sou agora alguém, como diz a palavra, que o espírito está pronto. Quer dizer, o espírito deseja por Deus, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A carne, o corpo, né, que a alma está ali, né, desejando consumar, satisfazer aquilo que está só no intelecto, está só no interior. A alma está querendo que isso ganhe forma, que isso saia para fora, e vai fazer isso através do nosso corpo. E a alma, ela está sendo influenciada o tempo todo, né, pela essa natureza pecaminosa que está desejando os enganos da carne, os enganos dos olhos, a soberba da vida, que está ali desejando. E o que acontece? Essa alma, se ela não for constrangida, se ela não for confrontada, se essa alma não receber um tratamento de Deus, ela vai manifestar as obras dela, ela vai manifestar aquilo que está ali. E o jejum, ele vai servir para isso. Uma das coisas que o jejum faz, ele constrange a alma, ele confronta, ele bate de frente, ele é uma ferramenta verdadeiramente para enfraquecer tudo aquilo que às vezes está. Porque pensa assim, ó, nós estamos no mundo, como diz a palavra, estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. Esse mundo que jaz no maligno quer dizer que prevalece no maligno, que está o tempo inteiro na nossa vida, em qualquer contexto que a gente se encontra, o tempo todo estamos sendo estimulados, o tempo todo estamos sendo atacados, o tempo todo. Não há trégua. Essa batalha não tem trégua, né? Um dia Deus falou no meu coração, não existe férias espiritual, não existe eu vou dar uma pausinha aqui espiritual, porque o negócio está estou muito estressado, está muito difícil, eu vou dar uma pausa. Não existe essa oportunidade de dar pausa na vida espiritual, porque a nossa pausa, o nosso descanso, a nossa paz é o Senhor, é o próprio Senhor. Então não tem trégua, o ataque não tem trégua, as investidas são constantes, as informações, tudo ao nosso redor alimenta essa alma, alimenta essa natureza pecaminosa que quer se manifestar, quer consumar, não quer só ficar no desejo, não quer ficar só no pensamento, né? Quando a gente está tendo um desejo mal, uma vontade de pecar, não fica aquilo não fica só ali, sabe, no interior, aquilo quer se manifestar, quer ser consumado. E a alma está ali como essa sede, né, onde nós processamos sentimentos, emoções e também tomamos as nossas escolhas, né, o nosso coração, a fonte de todas as coisas, está sendo afetado, está sendo fortemente influenciado por essa natureza que é caída. E aí a gente tem um conflito muito grande. Por quê? Nós nascemos de novo. Temos um espírito que procede de Deus. Somos nascidos de Deus. Nascemos agora para uma vida com Deus. Só que ao mesmo tempo, nós temos uma natureza completamente voltada para o pecado. E aí a palavra fala que carne e espírito militam, são inimigos, há inimizade entre a carne e o espírito, para que um não deixe o outro fazer a vontade que quer fazer. Então, o espírito está conosco, constantemente falando, comunicando, nos ensinando para que a gente não dê lugar para a carne. A carne, a natureza pecaminosa, faz o mesmo na nossa alma. O tempo todo militando contra o espírito para que a vontade dela seja feita. Então, estão em inimizade, há uma batalha acontecendo e ela não tem trégua, até que chegue aquele grande dia da consumação de todas as coisas, quando, no abrir e fechar de olhos, quem estiver vivo, corpo transformado, vai ter batalha. E se essa alma que está, suscetível, está sendo influenciada, ela não for constrangida pelo Espírito, ela não for constrangida pela ação de Deus, que acontece através do jejum, vai se manifestar, vai dar lugar. Então nós vemos através desses textos que o jejum ele serve para constranger, para confrontar, para bater de frente e
baixar. Se a gente no dia a dia, mesmo não querendo, somos alimentados nessa natureza pecaminosa, é estimulada, sabe, despertada através dos olhos, dos ouvidos, do toque, sabe, se não for constrangido, se não tiver um confronto, vai permanecer, porque é muito alimentado e a gente pode considerar, gente, que a maior parte do tempo quem está sendo alimentado é essa natureza, porque nós somos um corpo, a gente está vivendo, não tem como. A gente passa muito mais tempo sendo influenciado, ainda que não diretamente, a gente quer se resguardar, a gente quer estar com o Senhor ali, a gente não quer ser afetado, mas não tem como. A gente está o tempo inteiro sendo atacado nisso, o tempo inteiro sendo estimulado para dar lugar a essas vontades, esse desejo que a palavra fala que uma vez que nós nascemos de Deus, já devemos crucificar a carne, já devemos fazer morrer as paixões que habitam ainda em nós, e a gente tem esse conflito. Tem um livro que chama O Impostor que Vive em Mim, um livro muito interessante mesmo. Por quê? O que o autor faz? Ele faz a gente conseguir entender e relacionar nesse dia a dia de uma maneira diferente com essa questão do velho e do novo. Ele nomeia o velho homem que habita em nós como um impostor, que é tipo assim, não tem mais legitimidade para viver em você e se manifestar em você, mas quer se manifestar, quer ganhar, quer roubar lugar, e não tem mais lugar. Por quê? Porque agora é o novo, tudo se fez novo, uma nova criatura em Deus, para novas obras, para viver em boas obras e tal. Só que existe ainda um velho homem, uma velha natureza que não foi ainda erradicada, não foi desfeita, ela ainda permanece na carne, permanece no nosso corpo mortal, que milita contra o Espírito. E aí ele nomeia esse velho homem como um impostor. E é muito legal isso, porque eu comecei a trazer isso para a minha vida prática. Então, às vezes, quando eu estou percebendo que, eu estou começando a pender, estou começando a me inclinar, parece que eu estou começando a querer dar lugar, aí opa, ó o impostor. Ó o impostor, aqui não é o Mike novo, a nova criatura, o legítimo de Deus, aquilo... Não, é um impostor, é a minha velha natureza querendo ganhar lugar, querendo ressuscitar. Alguém disse que tentaram afogar aí o velho homem, mas ele sabe nadar. Tentaram afogar e matar o velho homem, mas ele sabe nadar. E ele briga e não se rende. Só vai se render naquele grande dia, quando o incorruptível vier e o corruptível vai perder lugar de vez. Mas enquanto isso, estamos aí com essas duas naturezas, uma nova natureza em Cristo e uma velha natureza ainda habitando no mesmo corpo, gente. Que loucura! Como que você vive assim, em pé de guerra o tempo inteiro, o tempo todo, mas existem recursos de Deus, existem caminhos que Deus criou, existem meios, mecanismos, formas da gente conseguir, ainda que vivendo nessa condição, vencer, andar no Espírito, viver pelo Espírito, andar sem dar lugar, fazer morrer, crucificar, enfim, todas as coisas que a palavra já nos fala sobre essa questão. É como o pastor Luiz sempre fala, o leão que você alimentar mais é aquele que vai sobressair. Né? Todo dia tem um confronto. O carnal físico. Né? Exatamente. E quando nós nos alimentamos e verdadeiramente alimentamos o nosso espírito, através da oração, através do jejum, através da palavra, é menos espaço, é menos influência, é menos, sabe? E aí a gente vai ver também que o jejum ele faz com que a gente tenha muito, desenvolve e treine muito uma coisa muito importante que é um fruto do Espírito, domínio próprio. Talvez uma das principais coisas que o jejum faz é a questão do domínio próprio. Por quê? Porque você tem que treinar com uma questão básica do seu dia a dia necessária, que é a comida, que é o prazer de comer, que a gente tanto gosta, que a gente tanto quer o tempo inteiro. E você tem que exercitar o domínio próprio naquele período que você se propôs a fazer o jejum. Eu não vou comer. Quem manda aqui é o Espírito, não é você. Não, mas se você não comer... E é incrível, eu mesmo, quando eu me proponho... Quando o Senhor dá um comando assim, ou tá mexendo comigo assim, vai jejuar. Aí eu já começo com as indagações, sabe? Ah, não, mas hoje eu vou trabalhar, cara, o dia inteiro.
Não, mas não vai dar para ficar sem, não vai dar para jejuar, porque para jejuar eu tenho que ter um período inteiro livre para mim. Aí eu começo a criar um monte de coisa assim para não jejuar. Por quê? A carne está falando, você está doido? Não. Ah, tem aquilo para comer, tem aquilo. Aí você já é aquela luta, é aquela verdadeira luta. Só que é uma maneira tremenda de exercitar e desenvolver o domínio próprio, porque você passa a verdadeiramente exercer, o Espírito é que manda nesse negócio aqui. Não é você, carne. Não é você, alma. É o Espírito. E a gente, é chamado para andar pelo Espírito. Isaías 58:6 aí, logo na sequência, diz assim, não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. O Senhor dando uma resposta para eles, que eles estavam questionando por que a gente jejua regularmente, faz isso direto, muitas vezes, e você não dá a mínima para isso. E aí o Senhor vai falar, vocês estão fazendo a coisa certa da maneira errada. Jejuar é uma coisa certa e boa? Sim. Mas a maneira como eles estavam fazendo era errada. Então não adianta fazer o que é certo da maneira errada. E aí o Senhor chama a atenção deles e ensina eles a fazer o verdadeiro jejum. E aqui nós vemos uma questão. Nós estamos falando sobre o constrangimento da alma, de mortificar a carne, e aqui nós vamos ver que nessa resposta que o Senhor dá para eles, o Senhor está falando assim, olha, existem amarras de malignidade em vocês. Existem ataduras de opressão, existem amarras de malignidade, de injustiça e ataduras de opressão na natureza pecaminosa de vocês, e que tem que ser liberto, tem que mortificar, tem que, constranger. E eles estavam fazendo, como eu falei, a coisa certa da maneira errada. E aí não tem resultado. O que tem resultado é fazer o que é certo da maneira que Deus fala que tem que ser feito, da maneira que tem que ser realizado. E aqui em Isaías 58:6, nós vemos que o desejo do Senhor, que nesse dia que eles estavam jejuando, era que verdadeiramente eles mortificassem a carne deles, que eles, libertassem das amarras da malignidade, que eles se libertassem das amarras da injustiça, que eles desfizessem as ataduras da opressão e que eles verdadeiramente fossem livres em Deus e que pudessem também compartilhar isso com as outras pessoas. E eles estavam fazendo o contrário disso. Então, aqui nós vemos mais essa questão da vontade do Senhor, que nesse exercício, nessa prática do jejum, se mortifique verdadeiramente a carne. E como a gente até leu no outro verso aqui de Isaías 58:3, o Senhor falou assim, vocês estão cuidando dos negócios de vocês. Não é um dia para vocês buscar eu, não é um dia para vocês, menos de vocês é mais da minha pessoa, da minha presença, e vocês estão correndo atrás das coisas de vocês. E pior, fazendo mal ainda em cima disso. Então, o Senhor vai mostrar a verdadeira essência aí do jejum. Nós vamos ver também que o jejum, ele serve como uma das ferramentas poderosas para a gente poder se humilhar. Você vai ver na Bíblia, por várias passagens, que o jejum está sempre associado à humilhação. As pessoas se humilhando, e normalmente, às vezes, o contexto que elas estão já está humilhando elas, Normalmente é assim, o contexto que elas estão vivendo já está humilhando elas. E aí o Senhor está, forçando eles a entender que precisa se humilhar. Então nós vamos ler alguns textos aqui de Esdras, Neemias e Salmos, que vai mostrar o jejum no meio disso, dessa questão de humilhação. Abre aí em Esdras 8:21. Quem pode ler aí Esdras 8:21? Isso. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Olha só, então vemos aí que Esdras ali conduzindo, liderando ali o povo naquele contexto que eles estavam de humilhação, vai, proclamar ali uma ordem para um jejum onde eles se humilharam, oraram, suplicaram a Deus. Alguém pode ler para mim Neemias 9:1?
24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. Isso, aqui na minha versão fala, né, que esse jogar terra sobre si, o saco, é em sinal de humilhação e arrependimento. Olha só que interessante, e tem alguém lê para mim também Salmos 35, 13. Salmos 35, 13 é mais um salmo de Davi. Da minha parte, entretanto, quando não estiverem doentes, usei de vestes de lamento, humilhei-me com jejum e derramei sobre o meu propósito, sobre o meu próprio peito, com muitas orações. Olha só, nesses 3 versos nós vemos o jejum associado com a questão da humilhação. Irmãos, como nós precisamos verdadeiramente incluir o jejum como um nosso estilo de vida, ser parte da nossa vida diária com Deus. Como é preciso e como isso vai fundamentar a nossa vida. Porque nós temos uma tendência muito grande de, conforme vai passando o tempo, mesmo você na presença de Deus, mesmo que você está orando, lendo a palavra, adorando, e principalmente se você está exercendo ministério, à frente, por exemplo, lugares de liderança, né, sendo presidindo, o que acontece? E principalmente se você for muito usado por Deus, se Deus te usar, se Deus te, sabe, e Deus cada vez mais for te usando, a tendência natural nossa, né, e aí mais uma vez influenciado por essa natureza, é de começar a se encher de vaidade, se encher de orgulho, se encher de soberba, de autossuficiência, e aí vai indo aos pouquinhos, é muito sorrateiro, é muito devagarzinho, vai vindo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Daqui a pouco, nós já estamos numa condição onde nós não mais nos apresentamos e estamos diante de Deus com essa humildade, com essa pobreza de espírito, sabe, com essa humilhação que nós tanto vemos como uma necessidade na palavra. A palavra fala que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno o próprio Deus nos exalte. E como o jejum nos ajuda a se humilhar. E como isso é necessário, principalmente na posição que nós estamos. Porque a tendência é, uma vez que você é usado por Deus ali, você dá uma relaxadinha e pode começar a acreditar que essa é uma batalha de todo mundo que tem ministério. Todo mundo que exerce um ministério, que exerce liderança, que está à frente influenciando pessoas e ensinando pessoas e conduzindo pessoas, a tendência é de você ser aos poucos contaminado com essas coisas e de repente já, sabe, o coração seu está fechado para se humilhar diante do Senhor. Então, nós vemos que o jejum, ele vai ajudar a gente nesse processo de se humilhar, né, ali diante do Senhor. E aí é uma coisa maravilhosa, porque é aquilo que nós falamos, é mais de Deus, é menos de mim, eu me coloco no meu lugar, eu vou para onde é para mim verdadeiramente estar, naquele lugar que a gente falou lá no jardim, né, desde o início, um lugar ao lado de Deus, não na frente de Deus, um lugar ao lado de Deus, um lugar de parceria, de juntos fazer coisas. E como nós tendemos a ir para uma outra direção, inclinado para uma outra direção, para começar a achar que fazemos porque nós sabemos, fazemos porque nós somos bons, fazemos porque isso, aquilo outro, e corremos esse sério risco, e o jejum vai nos ajudar a quebrar. O jejum ajuda a quebrar com a vaidade, com a soberba, com o orgulho, com todas essas coisas que militam contra nós, que ficam tentando achar um espaço, um lugar na nossa vida com Deus. O jejum nos ajuda a se render e se humilhar, né? Então, é uma coisa maravilhosa. Em Daniel 9:3, nós vamos ver mais uma coisa aí que o jejum vai nos ajudar a fazer. Na verdade, é dentro disso que a gente já está falando, sobre buscar mais de Deus. E aí, em Daniel 9:3, nós lemos assim, ó. Daniel 9:3 diz: Então, voltei o meu rosto ao Eterno, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas
em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E aqui nessa passagem, o contexto é que Daniel está começando a se posicionar para interceder pelo seu povo, depois que ele teve as visões e as revelações que ele recebeu. E ele está em busca por mais de Deus, ele quer discernir, ele quer entender não somente os acontecimentos e as coisas, até porque ele recebeu revelações que eram além dos dias dele, né? As palavras que foram ditas para ele, algumas tinham cumprimento literal para aqueles dias, mas muitas tinham cumprimento também no futuro, nos últimos dias. E ele fala isso, até quem dá a revelação para ele fala, ó, essa profecia aqui é para os dias do fim, é para o futuro. Então, imagina a condição, ele recebe aquilo de Deus, ele está em todo aquele contexto, né, vivendo, e ele recebe as visões, tem interpretações, tem revelações, discernimento, só que ele vai se posicionar diante de Deus em oração, para poder buscar mais, ele quer saber mais, ele quer entender mais, e ele quer saber, não é somente tipo assim, ter informações e conhecimentos sobre aqueles eventos, mas ele quer também entender como que ele pode, através daqueles conhecimentos, o que ele pode fazer naquele tempo presente que ele está vivendo. E esse é o desafio nosso, né, e a nossa busca também, por mais de Deus nesse sentido. Tá, tudo bem, eu já tenho recebido muito de Deus. Eu já tenho recebido várias coisas de Deus. Deus já tem feito várias coisas na minha vida. Mas o jejum pode me fazer receber, acessar lugares em Deus que eu não acessei ainda. Pode me fazer receber coisas que eu não recebi ainda. E Daniel se posicionou porque ele queria interceder pelo povo. Ele queria, sabe, o que eu vou fazer com tudo isso que eu recebi? O que eu faço? E o jejum vai nos ajudar nesse caminho, a receber mais de Deus, tanto para nós, como também para aqueles a quem nós estamos servindo. Não era só sobre Daniel, e nós vemos isso desde o começo, né? Porque tudo que Deus faz na nossa vida não é sobre nós somente, é sobre nós também. Muitas coisas são, né, em nós, para nós, mas e eu acho que principalmente, eu considero que principalmente não é sobre nós. O que Ele está fazendo em mim é para beneficiar os outros, com certeza. O propósito de Deus, sempre que Ele abençoa uma pessoa, é que essa pessoa, com a bênção que ela recebeu de Deus, ela desfrute sim da bênção, mas é que ela abençoe muitas outras pessoas. Quando Deus abençoa e escolhe Israel como uma nação principal, uma nação, vamos colocar assim, que Ele tem um olhar e um tratamento exclusivo, não é simplesmente para que Israel seja peculiar e exclusivo só por ser. Não. É para que Israel seja um centro que abençoa todas as nações. Então o propósito de Deus é sempre coletivo. Embora Ele opera no individual, Ele está sempre visando o coletivo. Ele está fazendo algo individual. Estava dando revelações e interpretações para Daniel individualmente. Só que o propósito era que de modo coletivo. E até mesmo chega aos nossos dias de hoje. O que ele buscou de Deus lá em jejum, o que ele recebeu de Deus lá em jejum, naqueles anos lá, até hoje está ecoando. Tá? Então você imagina o que hoje nós, em Deus, através do jejum, nós podemos receber coisas de Deus que não vai se tratar somente de nós, eu e você aqui e agora, não. Vai tocar quem está sendo influenciado pelas nossas vidas e pode ecoar ainda depois que a gente estiver morto. Não tem como a gente mensurar. Então o jejum serve para isso, para buscar mais de Deus. Atos 10, 30, nós vemos a situação do Cornélio, e que era alguém que também estava nessa busca por mais de Deus. Ele era um homem, mesmo que não conhecia o Evangelho, não conhecia ainda, né, não tinha sido batizado, enfim, Cornélio, ele estava buscando, ele estava orando, ele estava dando esmola, ele estava ajudando, ele estava até jejuando. Alguém que nem conhecia o Evangelho estava fazendo isso. E olha só, Atos 10, 30 fala que Cornélio, aqui ó, ao que Cornélio lhe declarou, quando Pedro pergunta, né, por qual motivo você me mandou chamar? Ao que Cornélio lhe declarou, faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes.
Então, mais uma pessoa, um exemplo aqui, de alguém que já está sendo tocado por Deus, já está, sabe, experimentando coisas de Deus, mas está em busca por mais de Deus. E recebeu a visita de um apóstolo na casa dele, recebeu a revelação do Evangelho, foi batizado, enfim, recebeu muito mais de Deus. E ele estava nessa busca. Então, o jejum vai ser essa ferramenta, vai ser esse meio pelo qual nós podemos buscar mais de Deus e acessar também mais das realidades de Deus. Uma outra coisa que o jejum vai fazer, e nós vamos ver muito nas Escrituras esse contexto, que é o contexto de livramentos. Então, alguém abre para mim aí em Esther 4:3? Eu ia falar de Esther. Esther 4:3, a gente vai ver um exemplo. Esther 4:3. Quem pode ler aí para a gente? Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, por meio do seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Então aqui nós vemos nesse contexto de Esther, calamidade, né? Povo ameaçado aí a ser extinto, Israel a perecer, né? Vai ter aquela mobilização dela, de Mordecai, para que todo o povo ali pudesse se posicionar em jejum para receber um livramento. E quando a gente lê a história de Esther, que grande e poderoso livramento que a nação de Israel recebeu através dela, através de Mordecai e toda a ação que Deus estava fazendo naqueles dias, mas o jejum teve uma participação muito importante nesse processo. Todo o povo de Deus entendeu naquele momento que deveria jejuar, porque era uma situação que exigia uma intervenção de Deus assim, sabe, como que fala? Emergente, em um estado de emergência. Era algo assim, um socorro que deveria vir muito depressa, uma intervenção que precisava acontecer. E Esther, né, ela se posiciona, e nós vemos esse contexto aí, que o jejum vai também estar associado nesse contexto de livramentos. Nesses últimos dias eu falei para vocês no começo que eu estou sendo despertado novamente, chamado para essa questão de introduzir o jejum, que já era para mim estar fazendo isso, né, talvez ali mais vezes. Durante o começo da minha conversão fiz muito, de maneiras até mesmo equivocadas. Depois vai amadurecendo, você vai fazendo menos, de uma maneira melhor. Mas últimos dias agora, o Senhor começou a me chamar a atenção para isso e começou a me despertar novamente para essa questão do jejum. E muito, até uma situação que o Senhor me comunicou esses dias no Espírito foi: jejua porque está tendo uma movimentação espiritual, está tendo ataque espiritual sobre você, sobre aquilo que você está fazendo, e você precisa de intervenção, você precisa de livramento. E aí eu falei, aí dá aquela estremecida, né? Você fala, vixi. E realmente, gente, realmente, aí começa a surgir os levantes, tipo, aí você, opa, mas o Senhor me falou antes, deixa eu me posicionar mesmo aqui, deixa eu dar ouvida, porque preciso. Então o jejum vai servir também com essa questão de livramentos. Em 2 Samuel 12:16, nós temos aquela situação de Davi, quando o Senhor, revela o pecado dele, ele vai ter o filho, com Betseba, e aí o Senhor falou: eu não vou punir você, eu não vou te ferir, mas eu vou ferir seu filho. E a palavra fala que o Senhor feriu o filho de Davi, que ele adoeceu gravemente, e ficou numa situação que ele ia morrer, e de fato morreu. E antes que ele morresse, Davi a palavra vai falar lá em 2 Samuel 12:16, que ele vai buscar a Deus com jejum em favor do filho dele, para que Deus pudesse de alguma forma livrar o filho dele da morte. Não aconteceu. E aqui já abre uma coisa muito importante para a gente. O jejum, irmãos, não é uma varinha mágica. O jejum não é um objeto de barganha com Deus. Eu vou fazer isso aqui e o Senhor faz aquilo lá para mim. Deus, eu estou jejuando. Igual Israel estava. Estou jejuando, você não está nem notando, você não está nem vendo. Nós não podemos confundir e entender que jejum é
uma varinha mágica de poder que a gente vai lá e, ó, Senhor, estou jejuando. Então, sabe aquela situação lá? O Senhor tem que fazer alguma coisa. Troca de figurinha, né? Pra esse bebê. Não é, irmãos. Davi foi lá, fez a coisa certa, da maneira certa depois que ele tinha pecado, errado. Foi buscar Deus com jejum, com lágrimas, em pranto, em favor do filho dele. Deus atendeu o pedido dele? Não atendeu. Nem sempre o jejum que nós estamos fazendo, não que a gente não possa jejuar por uma causa específica pedindo para que Deus intervenha. Pode. Mas nem sempre Deus vai atender e responder da maneira que nós queremos ou até mesmo no tempo que nós queremos. Às vezes você vai receber a recompensa do jejum que você fez, está fazendo hoje, lá na frente. Um dia Deus falou isso para mim. Tinha feito um jejum, esperei que tivesse uma intervenção de Deus, não teve. E aí Deus falou para mim, esse jejum que você fez aqui agora, hoje, você vai receber a recompensa dele um pouco mais para frente. Olha só. Eu queria que fosse naquele momento, mas Deus falou, mais para frente. Quer dizer, que o jejum, ele não é essa varinha mágica, né? Que, fiz um jejum aqui, Senhor, estou fazendo jejum por causa disso. Opera lá. Pode acontecer de Deus atender o seu pedido? Pode, mas não é regra. Ele não sempre vai fazer isso. Vai haver momentos que você jejuou hoje, a recompensa vai vir na outra semana, pode ser que no próximo mês, pode ser que daqui 1 ano, daqui 10 anos, eu não sei. Mas ele vai honrar, né, aquilo que você fez para honrar, né, porque o jejum é uma maneira de honrar a Deus, é uma maneira de glorificar a Deus. Então ele vai com certeza honrar e recompensar, né, ainda que não seja no tempo e da maneira que você gostaria que fosse. Tá falando, né? O Mike, mas no caso do rei Davi aqui, também foi por causa da desobediência dele, né? Sim, era uma... Batseba no começo, por causa do Urias, né? Fica claro que o Senhor estava disciplinando ele, né? O Senhor estava... era uma consequência muito séria do pecado que ele cometeu, né? Então, aí Deus não quis poupar a vida. Não poupou. Isso, né? Não poupou. E aí eu vejo ainda assim, a maioria dos jejuns que a gente vê aí é para uso coletivo, né? Tudo uso coletivo. Uhum. Ele chama a atenção de Israel porque eles estavam fazendo jejum, mas para si. Para si. E então não aconteceu. E os outros jejuns que a gente vê aí era para a nação, era para livrar todo o corpo. Sim. Esses ele atendia. E no caso aí do Davi, por exemplo, chegou numa situação que era pessoal, né? Sim. Também não teria... Não teria proveito, vamos colocar assim, né? Aos olhos de Deus, Isso. né? Proveito em atender e intervir, né? Sim. Até a consequência do que ele fez, né? Então, assim, a gente até fica meio assim, fala, nossa, Deus foi lá e feriu uma criança, fez a criança adoecer. E aí a gente entende, entra a soberania de Deus, né? E Deus, né? Quem vai contender com Deus e falar que ele está errado naquilo que ele está fazendo, né? Não existe sabedoria em fazer isso, né? Então, assim, Davi fez a coisa certa mais uma vez, né? Foi lá, fez a coisa certa, fez a coisa certa, beleza, mas não foi atendido, porque talvez aquele jejum ele possa ter recebido outras recompensas, ele possa ter Deus beneficiado ele de outra maneira, mas naquilo que ele pediu não foi feito. Então o jejum a gente não pode achar, e tem gente que acredita nisso, tem gente que entende e usa o jejum dessa maneira mesmo. Pelo que a pessoa fala para você, você sabe que ela entende o jejum desse jeito, porque ela fala, eu estou jejuando tanto tempo já por essa situação, estou fazendo isso e Deus não... Então assim, a gente tem que abrir os nossos olhos e a nossa visão para enxergar que o jejum vai além de uma questão pessoal, vai além de uma questão, sabe, do momento, daquela hora, tem abrangência muito maior daquilo que a gente pode, né, imaginar. Então, nós olhamos aí e vemos que o jejum também atua associado, ele está relacionado a esses contextos de livramento, e principalmente quando é coletivo. Principalmente quando é, igual nós agora, estamos no contexto local, pedindo, né? O Brasil fez isso na eleição passada, o Brasil se mobilizou, a igreja brasileira se mobilizou em oração, em jejum. Nós acreditamos que a mudança que teve no governo
foi uma intervenção de Deus pela maneira que ocorreu. Não vamos entrar no mérito se o atual governo correspondeu ou não, né? Mas percebemos que a igreja brasileira se moveu a orar e jejuar para que Deus colocasse pessoas, né, que pudessem, né, não somente se tratando da presidência do país, mas houve uma mudança nas cadeiras nas câmaras, né, no Senado, houve mudanças significativas em partidos que tinham muitas cadeiras, perderam, e outros partidos, agora a gente não entra no mérito para discutir se fizeram, se corresponderam, né, mas houve uma mobilização para que houvesse uma intervenção de Deus na nação. E nós acreditamos que houve. Mais uma vez estamos no mesmo contexto. E percebemos o Senhor nos chamando. Ora, se posicione em jejum, se posicione em oração, porque como o Paulão disse hoje, agora vai começar, a guerra o negócio vai pegar mesmo. Agora o negócio vai, porque agora começa, né, mesmo assim, a reta final dessa questão, que decide a vida de um país, decide a vida de milhares de pessoas. E é um momento coletivo que, como igreja, a gente precisa se engajar, precisa estar ali participando para poder contribuir, sabe? Para poder realmente estar ali como corpo mesmo, sabe? Clamando por uma mesma coisa para que Deus intervenha na nação. A maneira como Ele vai fazer isso, quem que Ele coloca e quem que Ele tira, cabe a Ele fazer, né? Mas o que cabe a nós? O papel de sacerdócio. Orar e jejuar para que Ele intervenha de alguma maneira. Outra coisa que o jejum faz e atua muito, nós vamos ver o jejum associado na palavra muito na questão da santificação, na questão de purificação. Então, olha só esses textos aqui, nós já estamos indo aqui para a reta final. Olha só esses textos de Joel, capítulo 1, verso 14, e depois nós vamos ler Joel 2,12. Joel 1,14 diz: decretai um jejum santo, convocai uma assembléia solene, reuni os anciãos, líderes e todos os moradores de Judá na casa de Javé, o templo do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Olha só, Joel agora 2,12. Joel 2,12. Contudo, agora, diz Javé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Esses dois textos, e agora vamos ler o texto de Jonas 3,5, acho que é Jonas 3,5 também. Deixa eu confirmar se é esse mesmo. Jonas 3,5. Não sei se é. Deixa eu ver aqui. Isso. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Então nós olhamos aqui e vemos esse contexto aqui das passagens de Joel, dessa passagem aqui de Jonas, e existem outras tantas na Bíblia que vai mostrar o jejum relacionado, associado mesmo ali com a questão da purificação, a questão da santificação, a questão de arrependimento, a questão de se humilhar, a questão de verdadeiramente, reconhecer, como aqui nós vemos o estado dos ninivitas, que eram terríveis, estavam fazendo coisas terríveis ao ponto do Senhor falar: eu vou destruir essa nação. E mandar Jonas até eles para pregar, para poder anunciar, e aí a resposta que esse povo deu foi um jejum geral. Eles combinaram um jejum geral com todo o povo deles, e verdadeiramente eles reconheceram seus pecados e estavam arrependidos. E o jejum, com certeza, ajudou e ajuda nesse processo de santificação, nesse processo de purificação. Então, nós temos a necessidade de santificar a nossa vida e de nos purificar, como a palavra fala. Sejam santos como eu sou santo. Sejam santos em todo o vosso procedimento. Sejam santos em tudo aquilo que vocês fazem. Sejam santos, se purifiquem, estejam com o coração limpo, puros de mão, puros de coração. A palavra nos chama a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. E o jejum nos ajuda nesse processo. Por quê? O jejum, até mesmo os médicos
nutricionistas, hoje já está mais que comprovado cientificamente o benefício purificador que o jejum tem para o seu corpo físico. A desintoxicação, a purificação que acontece no seu interior quando você jejua, quando você dá uma pausa no seu sistema, né, todo o seu sistema digestivo, todo o seu sistema, como o seu próprio corpo trabalha para purificar, para regenerar. Aí tem vários estudos, até em questão de tratamento de câncer, muita coisa nessa área do quanto o jejum beneficia o corpo. Se tem todos esses benefícios para o corpo, imagina para a alma, imagina, né, para a vida espiritual, imagina para essa vida diária com Deus. Por quê? Nós temos a necessidade de nos purificar, de santificar, porque, como a gente falou lá no começo, estamos sendo involuntariamente, ainda que a gente não queira, contaminado. A palavra fala, na antiga aliança, que os sacerdotes, eles poderiam ficar contaminados por contaminação direta deles mesmos, por eles ter feito alguma coisa que os contaminou, ou se alguma coisa externa. E lá em Levítico vai ter várias especificações, que qualquer coisa, se ele sentasse num lugar que estava impuro, já está contaminado. Se alguém tocasse nele, está contaminado. Quer dizer, não era nem ele, mas era fora dele. O externo já contaminava, né, os sacerdotes naquele tempo. E hoje para nós não é diferente. No âmbito espiritual, da vida espiritual, o que acontece? Mesmo que você está caminhando com Deus certinho, você está buscando Deus, você está santificando, você está se purificando. Se você não buscou se contaminar com nada, alguém vem para querer te contaminar. Mesmo que você não queira. Alguém fala alguma coisa, alguém te mostra alguma coisa, ou você está ali meio que, daqui a pouco você vê um negócio, ou você fala alguma, ou você é induzido a falar, ou você é induzido a fazer, ou a tocar. Cara, a contaminação, mesmo que nós não nos contaminemos por vontade própria, alguém perto de nós vai vir com a contaminação e vai tocar você. E aí nós temos a necessidade de diariamente purificar a nossa vida espiritual, santificar o nosso caminho com o Senhor. E como que nós podemos fazer isso? Existe a oração, existe a palavra, existe tantas outras coisas, mas o jejum nos ajuda e muito nessa questão de se santificar e de se purificar. E aí, é lógico, se nós nos purificamos e nos santificamos, veremos mais de Deus. Sentiremos, como falou aqui no começo, né? Ficamos mais sensível, ficamos mais atentos, mais, sabe, apercebido do que o Senhor está fazendo ou do que Ele está falando. Né? Às vezes não conseguimos, o Senhor não fala comigo. O Senhor não está falando comigo. Às vezes um jejum vai te ajudar a estar mais puro, mais limpo, mais, sabe, o ouvido desobstruído, os olhos mais abertos, o coração mais sensível para o toque, para o falar dele, porque às vezes o Senhor está falando e somos nós que não estamos conseguindo ouvir, não estamos conseguindo entender. Então o jejum nos ajuda nessa questão. Por fim, aqui nós vamos ver que lá em Mateus 27 e 21, o jejum também, ele é uma fonte, se assim podemos dizer, de poder espiritual. Até o Paulo falou da questão da autoridade, né? Eu penso assim que o jejum pode nos ajudar a nos conscientizar, a nos fazer verdadeiramente crer, né, que de fato nós recebemos poder de Deus, nós recebemos autoridade de Deus, por exemplo, nesse contexto aqui de Mateus 17 e 21, que é aquele contexto do que os discípulos questionam Jesus, por que eles não conseguiram expulsar o demônio? Por quê? E aí Jesus fala que, né, não só foi a questão da incredulidade, deles não crer, não ter a fé suficiente para poder, né, expelir o demônio, faltou fé, só que também faltou consciência, né? Faltou a conscientização de que eu tenho autoridade, eu tenho poder, Jesus me deu, Jesus me delegou. E o jejum, ele vai contribuir nessa questão. Você passa a receber, sim, mas porque você está buscando Deus.
E quando você busca Deus, Deus se apresenta para você, Deus compartilha, como nós falamos no encontro passado, Deus, Ele divide com você o que Ele tem. Se Deus é todo poderoso, tem poder para você. Se Deus é gracioso, tem graça para você. Se Deus é amor, tem amor para você naquele lugar com Ele de vida diária. Ele vai te dar, Ele vai compartilhar com você. E o que acontece? Não é diferente. Lógico que quem ora mais e quem jejua mais vai estar muito mais sensível, muito mais convicto para usar o poder de Deus para as questões que Ele tem. Se eu não oro, não é que é questão de mérito, sabe? Não é questão, é porque mereceu e o outro não mereceu. Mas é uma questão de consciência, porque quanto mais eu me aproximo de Deus nessa busca, mais consciente, mais convicto e mais crente eu fico de que realmente Ele me deu poder sobre todo o mal. Ele me deu autoridade para que eu pudesse expulsar o mal. E aqui Jesus vai mostrar que essa casta, nessa espécie de demônio, só era expelida por oração e jejum. Então faltava algo, faltava, sabe, os discípulos acessar esse lugar em Deus, aonde até castas de demônios específicas só saem dessa maneira, não sai de outro jeito. Por fim, o último tópico aqui que eu trago para vocês, e é um dos que eu acho maravilhoso, e é uma coisa do Novo Testamento, é uma coisa assim que vem agora nessa nova aliança de Cristo, assim, muito mais evidente, é a questão da saudade do noivo, a questão o desejo de estar mais perto dele, o desejo de estar mais próximo dele. E aí eu gostaria que alguém abrisse para mim aí em Mateus 9,15. Quem pode abrir Mateus 9,15? Quem pode ler, na verdade, Mateus 9,15? Vou ler. Paulo? Quem pode ler Marcos 2,20? Marcos 2,20. Fátima? E quem lê para mim Lucas 5,35? Luizão? 5,35. Então pode ler, Paulo, Mateus 9,15. Respondeu-lhe Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e nesses dias jejuarão. Marcos 2,20. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Lucas 5,35. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Gente, os três evangelistas aí, quando escreveram o evangelho, destacaram esse fato, esse acontecimento, onde os discípulos de João chegam para Jesus e falam assim: Senhor, nós, discípulos de João, jejuamos. Os fariseus jejuam também, e é regularmente. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Os discípulos de João, não sei, talvez até mais. Nós jejuamos. E os seus discípulos? Por que eles não jejuam? E aí Jesus pega e explica para eles que pode, por acaso, né? Aí ele traz a figura do noivo e os amigos do noivo, né? Enquanto o noivo está com eles, jejuar. Mas chegará o momento, o tempo onde o noivo vai ser tirado. E então eles jejuarão. Aqui nós aprendemos uma coisa muito preciosa. É que Deus, Ele espera, Ele tem expectativa e Ele espera que nós jejuemos. Ele tem essa expectativa e essa espera que a gente jejue. Porque Jesus falou, quando eu for tirado, nesse período que eu estiver ausente da terra, eles vão jejuar. Sabe por que eles vão jejuar? Porque eles vão ter a necessidade. Eles vão sentir a necessidade de estar mais perto, de estar mais próximo. Eles vão sentir saudade do noivo. Eles vão sentir a vontade de estar perto. Era para aqueles discípulos e apóstolos daqueles dias? Sim, porque eles fizeram isso. E a doutrina dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, com certeza tinha o jejum. E a palavra fala que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Se você buscar os relatos da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, eles tinham a prática do jejum. E eles jejuavam por quê? Por essa questão que Jesus falou. Eu vou ser retirado e então, aí sim, os meus discípulos vão jejuar. Enquanto Jesus está presente, não tem necessidade de jejum. No reino, nos céus, nós não vamos mais jejuar.
Porque Jesus não vai ter mais necessidade de jejuar. Pelo menos eu entendo, olhando as Escrituras, eu acho que não vai ter jejum quando o reino chegar. Quando o reino vier, literalmente, Jesus voltar, não vai ter mais necessidade de jejum. Porque a gente vai estar com o noivo, a alegria é completa, é plena, já não tem mais motivo. Lembra que a palavra fala? Não há mais dor, não há mais pranto, não há mais pecado. Né? Em um certo sentido, em um certo contexto, quando definitivamente o Senhor erradicar o pecado, né? Tirar o pecado mesmo de vez, Satanás e toda a questão, todo ser jogado lá em fogo, a consumar tudo mesmo. Eu penso que não vai haver mais necessidade de jejuar. Porque não tem mais pecado alimentando a sua alma para você pecar. Não tem mais soberba te rondando para você, sabe, se perder. Não tem mais a carne querendo se manifestar. A carne que é corruptível dará lugar a um corpo incorruptível de glória. Não vai ter mais a necessidade. Mas enquanto Jesus não volta, nós somos chamados a jejuar. Porque é uma maneira da gente estar mais próximo dele e é uma maneira de nós manifestarmos o quanto desejamos que ele venha, que ele esteja aqui conosco plenamente. Então, uma das coisas que o jejum vai nos ajudar aí é matar a saudade do noivo. É chegar mais perto, é estar mais próximo, sabe? É ouvir mais de perto, na semelhança de João, que reclinava a cabeça no peito, que no dia da crucificação, o único dos apóstolos, o único que ficou mais próximo possível da cruz e que ouviu da própria boca de Jesus: cuida da minha mãe. Agora você que vai cuidar dela. E João teve Olha só, eu fiquei meditando nisso esses dias e para mim foi uma coisa muito marcante, porque eu pensei assim, Jesus está procurando um tipo de amigo, uma qualidade de amigo, que é aquele a quem ele possa confiar as coisas que são muito preciosas para ele. A mãe de Jesus com certeza era muito preciosa para ele. Ele tinha um amor, um carinho, um respeito muito grande por Maria. Ao ponto dele virar para João e falar assim: você é meu amigo, hein, cara? Você ficou aqui, todo mundo foi embora. E ele foi o que ficou mais próximo. E ele falou assim: cuida da minha mãe. Quer dizer, eu confio tanto em você que eu estou confiando na minha mãe para você cuidar. E o que nós aprendemos com isso? Que Jesus está procurando um tipo de amigo e de amiga a quem ele possa olhar hoje aqui na terra e falar assim: tá vendo isso aqui? Tá vendo essa escola bíblica aqui? É preciosa para mim. Você cuida? Tá vendo esses juniores aí? Eles são preciosos para mim. Você cuida? Tá vendo isso? Tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Tá vendo? É precioso para mim. Você cuida? Eu tô deixando na sua mão para você cuidar. Você é meu amigo. E o jejum é um meio da gente conseguir aproximar um pouco mais. Tá um pouquinho mais perto, sabe? Ouvir mais e poder cultivar de uma forma diferente essa amizade. Gente, é isso, um pouquinho do que é o jejum nas Escrituras, bem pouco, uma introdução assim, sabe? Existe mais e eu te incentivo e te encorajo a buscar por mais. Então, assim, é como se nós entendêssemos o jejum assim no nosso linguajar, no nosso falar, é como se a gente deixasse por um tempo de comer e beber das coisas da terra, para a gente comer e beber das coisas que são do céu. É como deixar o bom e o necessário, que é o alimento diário, né? O bom e o necessário por algo extraordinário, sabe? Algo que transcende, que vai além. Então, um pouco daquilo que é o jejum e do como esse jejum é um fundamento da vida cristã, da vida diária com Deus. E como, se nós queremos ter essa vida sustentável, essa vida que permanece até aquele grande dia, vamos precisar utilizar o jejum. O jejum vai precisar ser parte da nossa jornada. Vamos precisar buscar do Senhor, aprender como jejuar de uma maneira que agrada a Ele, de uma maneira que Ele se alegre, de uma maneira que seja boa para nós e também não seja só benefício para nós, como nós vimos aqui. Com certeza, o seu jejum não beneficia só você, vai beneficiar um monte de outras pessoas também. Muita gente que está perto de você vai ser beneficiada através do jejum que você fizer em prol, né, dessa busca por Deus e menos de você. O Senhor com certeza vai te encher mais da presença dEle e isso vai alcançar outras pessoas. Gente, da minha parte é isso. Vocês querem
comentar alguma coisa, falar alguma coisa aqui para a gente poder finalizar. No próximo encontro nós vamos falar sobre o louvor, como que o louvor, né, ele entra também como um fundamento dessa vida diária com Deus. Como a prática de louvar, o ato de louvar o Senhor, ajuda nesse processo de vida diária com Deus, esse caminhar contínuo com Ele diário, como que o louvor é precioso nessa jornada aí com Deus. Amém? Gente, é isso. Se ninguém quer comentar nada, falar nada, nós vamos orar para que o Senhor nos abençoe, para que a gente consiga guardar, né, essas palavras que são dele no nosso coração e que Ele nos ajude nessa questão do jejum, que é difícil para a nossa carne, a gente não quer mexer com isso. Eu vou ser sincero, eu não quero mexer com isso. Na hora que pensa assim, ó, na hora que o Senhor fala, você fala, ai Deus, mas então, Senhor, mas é que eu vou ter um... É que surge um monte de coisa contra, mas se Ele está falando é porque é preciso, é importante, Ele quer que a gente, Ele espera que a gente faça. E Ele quer que a gente faça não com martírio, não com... Nossa, apesar de ser um sacrifício espiritual, uma disciplina espiritual, um sacrifício, mas é aquele sacrifício agradável a Deus, culto racional, sabe? Aquela coisa que agrada a Ele. E Ele quer que a gente faça com esse sentimento. Vou fazer algo para honrar o meu Deus, para agradar a Ele. E em contrapartida, os benefícios, as recompensas, elas acompanham. Não precisa nem ficar atrás, acompanha. Só lembrei algo agora. Eu tinha que falar porque era uma pessoa que... E ela falava jejua. Minha mãe tinha o jejum como estilo de vida. Olha só. No final da vida dela, nós tivemos que dar uma proibida. Porque ela queria... Porque ela já não estava aguentando mais. Meu Deus, e jejua. Mas não tinha uma semana que ela não fazia. Jejuasse pelo menos uns 3 dias. Olha isso. Então, no final... Por isso que era a mulher que era, né? E aí, Diante de Deus. muitas coisas, conquistas, né? Porque, como você falou, o retorno vem. O retorno vem. O retorno vem. Às vezes não é na hora, não é mas... na hora, mas às vezes nem era pra tá gerando um crédito, um valor lá no... Então eu falo o seguinte, realmente, e ela nos incentivava. Ela falava, ó, jejue. Para isso, jejue. Olha só. E isso realmente, ela tinha o jejum como estilo de vida. E nós, e lembrando, não era nem só depois que ela se converteu. Antes da conversão ela também já... Antes da conversão dela, ela já jejuava. Gente, era uma coisa que... precisa fazer parte, com certeza está beneficiando a vida de vocês até hoje. E isso é maravilhoso, sabe? A gente precisa adotar como estilo de vida mesmo, uma parte do nosso dia a dia. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar nisso. Ele vai trazer mais clareza, mais compreensão, porque quanto mais clareza a gente tem, mais a gente se dispõe a fazer, né? Quanto menos clareza, você fica, né? Eu fiquei evitando, porque você não tem clareza do quanto isso pode beneficiar, né, a sua vida diária com Deus e o quanto isso pode ajudar você a ajudar outras pessoas também, né? Então, é isso. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por esse encontro, obrigado por mais uma vez podemos, Pai, falar sobre esse assunto. Podemos, Senhor, meditar na Tua palavra, Senhor, se tratando desse assunto tão importante. Senhor, nos guia, Pai, em toda a verdade sobre o jejum, o como podemos usar isso na nossa vida diária com o Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, para sabermos o momento, a maneira, o como vamos fazer, porque isso depende, o Senhor dá essa liberdade para que a gente escolha o momento, muitas das vezes, que nós vamos fazer, a maneira como nós vamos fazer. O Senhor não obriga, o Senhor não fala que tem que ser de um jeito ou do outro, o Senhor deu liberdade para que nós pudéssemos jejuar da maneira que te agrada. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Quando for o momento para jejuarmos, coloca no nosso coração a certeza, a convicção que é para a gente fazer isso para o Senhor e também para o nosso próprio benefício. Pai, abençoa cada um de nós que estamos aqui, aqueles que não puderam vir e todos aqueles que estão acompanhando através das gravações, que todos nós sejamos abençoados por esse conhecimento e que possamos verdadeiramente colocar em prática na nossa vida para que o Senhor seja glorificado e a gente possa crescer na Sua presença, crescer na graça, crescer no conhecimento da pessoa e das obras do Senhor. Pai, nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.